Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Que alegria ter você mais uma vez aqui no canal para mais uma videoaula da EBD, Escola Bíblica Dominical. Nesta feita, lição dos adultos, a igreja em Jerusalém. Estamos aí avançando para a lição de número 4 e porventura, se você não assistiu às lições 1, 2 e 3, vou deixar aqui o link na descrição, você não pode perder. Foram aulas extraordinárias, esta lição, esse trimestre está maravilhoso e eu sei que você está aprendendo muito da palavra de Deus. Conta aqui para mim nos comentários de que parte do Brasil, do mundo você é, está tendo EBD aí na sua igreja, você faz parte da turma dos adultos, vai ser uma alegria falar com você. Além da lição dos adultos, vocês já sabem, nós temos aí a videoaula dos juvenis e também dos jovens. Se essa informação é nova para você, é porque você chegou aqui no canal agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Micael Henrique, semanalmente nós estamos juntos aprendendo a palavra de Deus. Quero pedir a sua ajuda, se inscreva no canal, lembre de curtir o vídeo, deixar sempre suas dúvidas, sugestões e comentários. Vamos lá, sem mais delongas, lição de número 4. Nós temos aí essa proposta, uma igreja cheia do Espírito Santo. Quem já faz parte aqui do canal sabe dessa dica do professor, ó. Você precisa fazer as suas anotações, os seus rabiscos. É muito importante que você anote. E eu tenho esse hábito, estou incentivando os alunos a fazer isso. Grife com marca-textos, com canetas, vai escrevendo aquilo que Deus está ministrando ao seu coração, aquilo que você está aprendendo, sobretudo se você é um professor ou professora da escola dominical. Turma, queridos, amados irmãos, Igreja de Cristo, que tema maravilhoso, uma igreja cheia do Espírito Santo. E aí eu quero te fazer algumas perguntas. Na sua opinião, escreve aqui nos comentários. Quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? Principalmente nós que fazemos parte de um meio evangélico pentecostal, e graças a Deus por isso, nós temos a tendência de sempre relacionar avivamento com movimento. Infelizmente, nem sempre os movimentos que vemos são frutos de genuínos avivamentos. É claro que, no livro de Atos dos Apóstolos, principalmente, sempre que há um mover de Deus no meio da igreja, sempre que há uma ação do Espírito Santo poderosa, nós vemos isso na Bíblia com uma clareza absoluta, há um movimento da parte de Deus, porém, o movimento sempre vem como consequência. O movimento sempre vem após a oração, a busca pelo poder de Deus, a entrega, o arrependimento, a transformação de vidas. Logo, o avivamento não é a causa principal, o movimento não é a causa principal, não é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja, conforme nós vamos ver aqui, estava sendo orar e pregar com fidelidade. E Deus, o poder do Espírito Santo, vinha e gerava esse movimento poderoso no meio da igreja. Isso está descrito aqui no livro de Atos, no capítulo 4. O texto principal da nossa lição, que é versículos 24 ao 31, narra, irmãos, qual é o contexto, professor Micael? A igreja está enfrentando dificuldades. Eu sei que você está comigo acompanhando o raciocínio, então vou pedir para você escrever aqui no comentário, para que eu saiba que você está ligado na aula. Escreve aqui. A igreja enfrentou, enfrenta e enfrentará dificuldades, desafios. Irmãos, a igreja de Cristo, desde os dias de Cristo,
enfrentou perseguições e dificuldades no passado, enfrenta hoje e vai enfrentar no futuro. O contexto bíblico aqui é este. Os apóstolos estão sendo perseguidos. Meu Deus do céu, eles são criminosos, esses camaradas são terríveis, esses camaradas são um perigo para a sociedade. Qual foi o grave crime para julgar os apóstolos? Eles levantaram um coxo. Há mais de 40 anos o camarada era coxo, Atos 4:22, e pelo poder do Espírito Santo, eles levantam aquele homem, veja isso. É inconcebível essa ideia. Mas a pregação que Pedro faz depois do milagre do coxo, lição 3, link na descrição, vai gerar uma raiva da parte dos líderes religiosos do Sinédrio, do judaísmo da época. Mas essa igreja ela não se intimida, porque é uma igreja cheia do Espírito Santo. É neste contexto bíblico, irmãos, que o apóstolo Pedro ele vai proclamar que eles suportariam aquele sofrimento. Haja vista que o coxo que não podia entrar no templo e estava lá dentro era uma prova viva de que aquela pregação do Cristo ressurreto era uma verdade inquestionável. Glória a Deus por isso. Então Pedro vai falar para eles são orientados no versículo 18 de Atos 4 que não preguem mais no nome de Jesus. E o que Pedro vai falar para eles? Que não é justo, não é correto eles deixarem de obedecer o mandamento de Cristo e de por todo mundo pregar o evangelho, porque os judeus estão desconfortáveis com isso. Não era justo, não era honesto, não era algo aceitável. Então a igreja está ali mantendo os seus valores acima de tudo e ela está convicta da sua fé. Perceba, uma igreja cheia do Espírito Santo. E aí nós vamos lá na pergunta inicial. Ela suporta o sofrimento, ela não negocia os seus valores e ela está convicta de sua fé. São os pontos aí que resumem o tópico de número 1 da nossa lição. E nós precisamos deixar isso claro para os irmãos, para os alunos. Queridos, não é novo isso. Pedro passou por isso, os apóstolos passaram por isso, a igreja passou por isso. Quando você olha para a história da igreja como um todo, nós temos videoaulas de história da igreja aqui no canal, é só você digitar aí no YouTube, Michael Henrique, História da Igreja, principalmente na aula da Reforma Protestante, você vai ver uma perseguição ferrenha. O Martinho Lutero, aquele monge que tem um encontro com o Evangelho da Graça, lendo a carta de Paulo aos Romanos, ele é chamado pelos líderes da época para se retratar, e uma vez um enviado do Papa, ele vai até Lutero e questiona a sua atitude. Avisou que todos aqueles que estavam do lado de Lutero e crendo na pregação de Lutero iriam sofrer junto com ele, seriam abomináveis aos olhos da igreja da época. E aí perguntaram para ele, onde você vai estar, Lutero? O que vai ser da tua vida? O que você vai fazer? Vai acabar para você. E ele respondeu, eu vou estar como estou agora. Vou estar onde estou agora. Vou permanecer da maneira que estou. Que maneira? Nas mãos de Deus. Em outra ocasião, quando mandaram ele se retratar por motivo das 95 teses pregadas na porta da igreja de Wittenberg, ele disse, prove-me nas escrituras que o que eu estou pregando é equivocado e então me retratarei. E não havia como confrontar pelas escrituras a pregação do Evangelho da Graça de Deus.
E aí nós conhecemos a história, Lutero é aprisionado e morre, etc. Mas, assim como a igreja de Atos, não negou a sua fé. E isso aconteceu com muitos dos nossos irmãos na história da igreja. Outro ponto, queridos, é a oração. Essa igreja, ela foi, estava e permaneceu cheia do Espírito Santo, porque ela era uma igreja, um grupo de irmãos que viviam em oração. Eles oravam com um propósito específico. Nessa ocasião de Atos 4, Pedro ora que a porta da palavra se abra e que o Espírito Santo encha eles de poder para que Cristo seja glorificado através da pregação e dos sinais que aconteceriam. Outra coisa, eles oram em unidade. A Bíblia diz que eles unânimes levantaram a voz em oração. Atos 4, versículo 24. Nós sabemos que unidade não é o desrespeito da diversidade, nada disso. É possível cada um ter ali algumas opiniões diferentes, gostos diferentes, totalmente plausível. Porém, quando o assunto era orar, quando o assunto era as doutrinas bíblicas, quando o assunto era pregar o evangelho com fidelidade, a igreja estava unânime em unidade. Jesus havia orado por isso, você lembra? João capítulo 17. Jesus pediu ao Pai que a igreja recebesse do céu essa unidade. E graças a Deus isso aconteceu. E em uma igreja que valoriza a pregação da palavra de Deus, uma igreja que não negocia seus valores, que está convicta da sua fé e vive em oração, isso também é real. Os crentes se unem para orar em unidade. Sobre unidade, nós poderíamos colocar 4 tipos. E aí eu quero ver se você está ligado, hein? Aproveita para escrever aqui nos comentários. E como você já vai pegar o celular na mão aí, ou o seu tablet, computador, já se inscreve no canal e lembre de curtir esse vídeo. Mas escreva aí nos comentários. Isso é didático, é pedagógico, é para você e eu irmos aprendendo juntos. Existem 4 tipos de unidade: espiritual, relacional, unidade de tarefas e organizacional. Vamos falar rapidinho sobre elas? A unidade espiritual diz respeito a toda a igreja de Cristo em todos os lugares do planeta. Onde estiver alguém que crê no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador e confia na graça, no favor de Deus, deposita a sua fé em Cristo, ele é salvo. Isso é uma unidade espiritual. A igreja de Cristo Jesus vive essa unidade espiritual. A unidade relacional tem a ver com o relacionamento entre pessoas. Nós podemos ter uma unidade espiritual com irmãos de outros países, de outras nações, e nós nunca nem os vimos e não os conhecemos. Logo, não é possível ter uma unidade relacional, porque nós não nos relacionamos pessoalmente com eles. Mas você já percebeu que quando 2 cristãos autênticos se encontram, parece que eles se conhecem há tempos? Já passou por isso? Conta para mim aí nos comentários. Outro tipo é a unidade de tarefas. Por exemplo, pastores, sejam na mesma denominação ou de denominações distintas, devem exercer uma unidade em prol de ganhar as almas, de abençoar a cidade que eles estão. Por que isso? É uma unidade na tarefa pastoral. E por fim, a unidade organizacional, que aí diz respeito à denominação que nós congregamos, a cidade que nós estamos, que nós servimos, que Deus nos plantou, nos colocou. Dessa forma, nós temos uma unidade organizacional. E por fim, eles também, além de orar com propósito e unidade, eles oravam com base nas escrituras. Gente, tem muita oração que nunca será atendida, porque a Bíblia fala A e eu peço a Deus B.
Se eu orar para que Jesus não salve as almas, não será uma oração recebida por Deus, porque o desejo de Jesus é salvar as almas. Um exemplo disso, o profeta Jonas foi pregar em Nínive no Antigo Testamento. Por fim, nós podemos colocar que essa igreja, ela buscou ousadia e poder espiritual da parte de Deus. Irmãos, isso é tremendo, porque diante ali de uma situação que eles poderiam ter medo, eles não pediram proteção. Diante de uma situação que eles poderiam desenvolver ódio pelos judeus, eles não pediram vingança da parte de Jesus. Veja como eles foram verdadeiramente transformados, hein? Tiago e João, quando foi pregar aos samaritanos e eles não receberam, pediram a Jesus se poderia vir fogo do céu e matá-los, igual Elias fez. Agora eles não têm ódios, nenhum tipo de ódio pelos seus opositores. Eles estão pedindo poder dos céus para pregar o evangelho com verdade, ousadia, e o Espírito Santo convencê-los dos seus pecados. Há uma frase do professor e teólogo, pastor Tiago Rosas, que tem um canal fantástico aqui no YouTube sobre EBD, vale a pena você assistir as videoaulas dele também. E ele cita no livro dele, Poder Pentecostal, que está no livro de apoio da nossa lição, do pastor José Gonçalves, ele diz que mais que o Espírito residente dentro dos discípulos, eles precisavam do Espírito Santo presidindo sobre eles. Mais que o Espírito Santo, que era o consolador para eles nos dias difíceis, eles precisariam do Espírito Santo empoderador, enchendo eles de poder para fazer a obra de Deus. E receberam, irmãos. Receberam ousadia, coragem, poder. Eles estavam destemidos e anunciaram com ousadia o Evangelho de Cristo Jesus. Marcas indeléveis, impossíveis de serem apagadas e tiradas, de uma igreja verdadeira, de uma igreja cheia do Espírito Santo. O meu desejo é que o Espírito Santo encha você e eu com o seu poder dessa mesma forma, encha as igrejas brasileiras dessa mesma forma, para que nós testemunhemos o Evangelho de Cristo com verdade, ousadia e poder. Deus abençoe você. Se você chegou até aqui, muito obrigado por nos acompanhar em mais esta aula. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixar o like e deixar aí nos comentários dúvidas, perguntas, sugestões, comentários. Deus te abençoe e até a próxima aula.